Ora, então, muito boa noite a todos. Tal como prometido, 21 horas, aqui estamos para mais uma live. À medida que vão entrando, vão pondo aí se me estão a ouvir bem, de onde é que estão a seguir, para termos uma ideia das pessoas que nos estão aqui a ver e do sítio onde estão a ouvir. Hoje vamos falar sobre um tema bastante importante, a meu ver, um dos principais órgãos, um órgão muito esquecido hoje em dia pela medicina tradicional, um órgão tal como o músculo e o intestino são talvez os dois órgãos esquecidos e dois órgãos de uma importância vital para a nossa saúde. Boa noite, Nídia, de Leiria. Boa noite, Cidade de Almada. Portanto, vamos deixar entrar mais 3 minutinhos para que toda a gente possa entrar. Boa noite, Lúcia, do Porto, de Aveiro. Sim, senhora. Também aqui do Montijo. Aqui. Eu mais vou pedir à doutora que vá entrar e já tenho aqui a doutora. Aqui uma vizinha minha de Azeitão. Boa noite, Alda. E vou esperar. Olá, boa noite. Olá. Olá, boa noite, doutora Gabi. Boa noite, Grande. tudo bom, doutor Ribas? Tudo bem. Hoje vamos fazer mais uma live aqui transcontinental de Portugal para os Estados Unidos. Muito prazer em voltar a conversar com a Gabi sobre o intestino. Sei que é um órgão que a Gabi domina bastante bem. Eu hoje vou deixá-la falar muito. Você tem muita coisa para nos dizer de bom sobre o intestino para a gente todos aprender a importância que este órgão tem. Eu estava a dizer, não sei se a Gabi me ouviu, que na verdade a medicina tradicional se há dois órgãos que dá muito pouca importância. Eu quando estive na faculdade, já foi há muitos anos, há 40 anos atrás, mas quando estava na faculdade dedicámos muito pouco tempo ao intestino e ao músculo. Hoje em dia, dois órgãos tão importantes e que nós, numa medicina mais integrativa, damos tanta importância e que, na verdade, vemos os problemas que, na verdade, um mau intestino pode provocar numa pessoa. Eu, se calhar, começaria por aí, Gabi, para você dar aí um overview do que é que você pensa sobre isto e sobre a importância do intestino para a saúde em geral. Eu vou lhe dizer, doutor Ribas, primeiro uma boa tarde, uma boa noite, né, para Portugal, uma boa tarde para o pessoal do Brasil, então 5 horas e 3 horas da tarde, o horário aqui do sul dos Estados Unidos. O que eu tenho para lhe dizer? Que assim, ó, a gente tem especialidades, e eu falo, por exemplo, o olho, né? A gente na medicina tem uma especialidade só para tratar o olho. A gente tem uma especialidade só para tratar o intestino grosso, mas as pessoas não conseguem conectar essas especialidades, elas não conseguem juntar essas especialidades. E aqui uma coisa que o professor que eu estou fazendo o doutorado aqui me disse, que eu achei muito interessante, ele disse assim, como o Brasil é evoluído, porque vocês têm um médico que só estuda nutrição. E eu fiquei pensando nisso e eu falei assim, esse médico que estuda nutrição, talvez ele seja o médico que venha a juntar todas as especialidades. Porque a gente não consegue enxergar o alimento, a gente não consegue enxergar o processo de alimentação sem enxergar o paciente como um todo. Então a gente não enxerga só o intestino, a gente não enxerga só o estômago, a gente não enxerga só a boca, a gente não enxerga só o olho, a gente não enxerga só um pâncreas ou um músculo, a gente enxerga o paciente. E eu acho que talvez a nutrologia tenha vindo. Aqui nos Estados Unidos não tem essa especialidade, né? E eu acredito que em Portugal também não tenha. Exato. Que é uma especialidade que veio no início para suprir aquela falta das dietas interais, das dietas parenterais, do hospital, enfim, não tinha um profissional que pudesse tomar conta disso. Mas hoje a gente já entende que é uma pontinha dentro da nutrologia. A gente estuda, claro, dietas parenterais, dietas interais, consegue formular, enfim, mas
a alimentação, o processo digestivo, o processo absortivo, o processo metabólico, o processo hormonal, ele está muito conectado com a saúde das pessoas. E talvez todos os profissionais deveriam estudar, independente da sua especialidade, até o radiologista, muitas vezes, até para fazer uma melhor análise, enfim, o oncologista, o cardiologista, o reumatologista, todas as especialidades deveriam estudar nutrição e deveriam entender o poder que a gente Eu digo, perde. eu digo mesmo das hormonas também. Todas as especialidades deviam também estudar as hormonas e, na verdade, na verdade, saber da importância das hormonas para cada uma das especialidades. Interfere com todas e o intestino é igual, e o músculo também. E o músculo também. É. E hoje em dia falamos muito da questão do intestino-cérebro e toda essa importância da microbiota intestinal. Hoje em dia aí nos Estados Unidos já há bancos de fezes, as pessoas já começam a pensar, mais dia menos dia vamos começar a fazer essa troca de fezes entre umas pessoas e outras, e vamos começar, isto é o futuro, e na verdade vai valer muito no futuro ter uma boa microbiota, é um bom seguro de vida, concorda, Ali? É um bom seguro de vida e a gente vai começar, na minha opinião, doutor Ribas, a identificar as doenças através dessa microbiota intestinal. A gente vai começar a fazer mais diagnósticos e melhores tratamentos, porque quando a gente faz um melhor diagnóstico, a gente consegue fazer uma melhor abordagem terapêutica para esse paciente a partir desse intestino, principalmente. Porque as pessoas, elas querem estudar a microbiota, elas querem saber quais são as bactérias que tem no intestino delas. Só que elas não entendem que saber as bactérias não traz quase nenhum tipo de benefício. O que a gente precisa é modular essas bactérias, é tentar melhorar essas bactérias. Porque, assim, as pessoas fazem o estudo está lá com um monte de nome de bactéria e um monte de bactéria não identificada, porque a gente não sabe. A gente sabe quase 1% das bactérias que a gente tem no intestino, o resto a gente não sabe para que elas servem, ou o nome, ou a identificação, enfim, a gente não tem nem ideia do que a gente está lidando ainda. E as pessoas ficam fixas nessa questão do nome, de fazer o nome. E elas não conseguem perceber que o que a gente tem que fazer realmente é modificar essa população, modificar essa microbiota, pensar nessa microbiota de uma nova forma. Por quê? Porque a microbiota que está ali é uma microbiota doente. É uma microbiota que não produz bons metabólitos, que não tem uma boa, que a gente chama de metabolômica. Ela não consegue, as pessoas não conseguem entender isso, que bactéria é ser vivo. Elas não conseguem entender que bactéria precisa de comida, ela come a comida e ela transforma essa comida em alguns produtos, como se fosse o cocô das bactérias. E esse cocô das bactérias, ele interfere com toda a nossa saúde, em toda a nossa saúde. Então, se essas bactérias forem em excesso ruins, produzirem cocôs ruins, esses cocôs vão fazer mais mal do que bem. E se a gente tiver pouca bactéria boa, isso também influencia, porque a gente não vai ter bons cocôs para influenciar beneficamente a nossa saúde. Então as pessoas, elas não conseguem ligar isso, que tudo que você come não vai só para você, vai para a sua população microbiana. E essa população microbiana, ela precisa de bons alimentos. Por quê? Porque se você tem maus alimentos, bactérias que se alimentam de maus alimentos e que gostam de maus alimentos, ou de alimentos que a gente não está biologicamente preparado para ter contato, como, por exemplo, excesso de conservantes, excesso de corantes, excesso de emulsificantes, excesso de produtos, excesso até de adoçantes. Porque as pessoas acham que adoçante é algo bom. Eu não estou comendo açúcar, mas eu me encho de aspartame. Eu não estou comendo açúcar, mas eu me encho de ciclamato. Eu não estou comendo açúcar e eu me encho de sucralose. Tem, porque as pessoas só ligam às calorias, não ligam ao resto. Verdade.
E o nosso corpo tem um trabalho muito legal do ano passado que mostra a respeito disso, desses preservativos e dos sweeteners, dos adoçantes. Esse tipo de alimento, esse tipo de produto alimentício, ele é extremamente ruim, não para você especificamente, mas para as bactérias do seu intestino. Então, a microbiota intestinal reage a esses compostos que a gente não foi preparado, porque você não tem isso na natureza, são compostos que não existem na natureza, não existe sucralose na natureza, não existe aspartame na natureza, não existe corante caramelo 5 na natureza, não existem essas coisas na natureza. E se não existem na natureza, o seu microbioma, o seu intestino, a sua saúde não está preparada para isso. Então, a partir disso, as pessoas precisam começar a entender que tudo que você coloca para dentro do corpo tem uma resposta. E essa resposta é a que influencia diretamente na sua doença ou na sua saúde. Correto, concordo. Doutora Gabi, já agora que também queria fazer uma pergunta, que é uma coisa que sei que é muito discutível, muita gente tem muitas dúvidas sobre isso, que é a questão do glúten. Portanto, a questão do glúten, no meu caso, há num ramo de doenças que eu não tenho dúvidas nenhumas da sua vantagem da gente tirar o glúten, que é nas doenças autoimunes. A melhoria é brutal. No resto das pessoas, qual é a sua opinião? Acha que se devemos tirar ou não o glúten? Então, assim, o que a gente sabe do glúten? Eu acho que isso é o mais importante. Primeiro, a gente tem que dizer o que a gente sabe para a gente pensar no que a gente tem que fazer. Então, assim, em 2009 foi descrito, no primeiro trabalho do professor Alessio Fasano, foi descrito, então, a primeira vez na ciência que a gliadina especificamente, que é uma proteína, uma das proteínas que compõem o glúten, ela conseguia expressar, ou seja, ela conseguia formar no intestino. Quando ele diz expressar, é conseguir formar no intestino das pessoas que ingeriam glúten, a zonulina. Então, o que acontece? Eu vou explicar para quem está em casa que não entende mais ou menos o que acontece. Quando você tem contato com a gliadina, que é uma das proteínas pelas as quais o glúten é composto, o glúten tem várias proteínas. Uma delas se chama gliadina. Quando o seu intestino tem contato com essa gliadina, o que acontece? Entre as junções, entre as células intestinais elas têm que ser fechadas. O cocô está aqui e o sistema imune está aqui. Para quê? Para que não passe cocô, para que não passe comida, para que não passe nada para dentro do seu sistema, para dentro do seu corpo. Então as células são juntas, são bem juntinhas. Quando você come glúten, e o professor Fasano descreveu em um dos trabalhos dele que é independente da quantidade de glúten, você pode comer 1 miligrama ou 1 quilo. A expressão da zonulina acontece quando o intestino tem contato com a gliadina, especificamente, ele faz a separação das células intestinais. Essa separação ela não é física, ela é elétrica. Então essa eletricidade se quebra porque a zonulina é formada nesse meio para separar essas junções elétricas. Então o que acontece? Se você separa as suas células do intestino com qualquer quantidade de glúten, qualquer, você permite que o que está dentro do intestino, cocô, resto de comida, resto de conservante, resto de glifosato, resto de agrotóxico, de plástico, porque você acha que você não come plástico, você acha que você não come agrotóxico, você acha que você não come coisa ruim, você come. Resto de comida, bactéria, fungo, resto de bactéria, todo o lixo que está lá, que é o que sai no seu cocô, pode entrar para dentro do seu corpo e ativar o sistema imunológico. Porque o sistema imunológico está logo ali embaixo. Ele está pronto para identificar coisas estranhas que podem entrar e atacar essas coisas, porque ele é a polícia do nosso corpo. Ele é o exército do nosso corpo. Ele é o que nos protege. Então, é muito importante que as pessoas entendam que o que acontece? Se você está doente,
Se você tem uma doença autoimune, se você tem um diabetes, se você tem um câncer, se você tem uma doença que você precisa tratar, a base das doenças é o intestino. Porque ali ativou o sistema imunológico, ali aumentou a sua inflamação, contribuiu para o aumento do seu estresse oxidativo, para as suas disfunções nutricionais, porque se você tem o intestino aberto, você não absorve direito. A sua velocidade não está pronta para absorver. E o seu corpo, Deus, quem nos criou, não sei quem nos criou, só fez o intestino para absorver, para fazer com que a gente tivesse nutriente, para que esses nutrientes funcionassem de forma adequada e fizessem com que o seu corpo tivesse uma boa forma de funcionamento. A gente só come para ter duas coisas: os nutrientes e a eletricidade desses nutrientes, porque tudo gira em torno de elétrons. Tudo gira. É aquela velha tabela periódica. Se você não gostava de química, se você achava que química era um saco, que química era terrível, que Linus Pauling não devia ter existido, que os elétrons estavam orbitando. Vocês lembram disso, aquilo? 2s2, 2p2, 2p3. Lembra disso, doutor Ribas? Te lembro. Isso é a base da alimentação. A gente se alimenta para ter elétrons livres, para produzir energia, para que a gente consiga fazer todas as funções do corpo funcionarem de forma adequada. Se você não tem uma boa mitocôndria, se você não tem uma boa célula, se a sua célula não está bem preparada porque não tem nutriente, ou até mesmo não tem nada na volta, a membrana da célula está ruim porque você não absorveu gordura. Porque você comeu gordura, a gordura ficou lá, gordura, sobrou proteína, você não digere bem, você não tem cálcio, você não tem fósforo, você não tem magnésio, porque o intestino está doente. Então, uma das coisas mais importantes é a reparação intestinal dentro dos processos de todas as doenças. E para reparação intestinal, a gente precisa deixar ele descansar. A gente precisa deixar ele ficar tranquilo. Quando a gente está com gripe, o que o médico faz? Ele dá um atestado para você ficar em casa, dormindo, deitado, descansando, para dar tempo para o seu corpo se recuperar. E é isso que você precisa fazer quando você está doente. Você precisa dar para o seu intestino um descanso. E não comer a toda a hora. Não andar E não a comer a toda a comer hora. toda hora, comer a comida que é natural. A gente falou isso na live passada. A live passada, eu estou tentando entrar em contato com o Instagram para ver se eles me dão a live de volta, porque a live ficou em processamento e não entrou. Mas a gente falou isso semana passada. É muito importante, doutor Ribas, que as pessoas comam comidas sazonais, comam carne, comam proteínas de boa qualidade, comam verduras, comam frutas de boa qualidade, comam comida, não comam produtos alimentícios. Todo produto alimentício lesa o seu intestino. Já e por que agora, a gente fala isso? Acho que era importante a gente dar também aqui a sua impressão, que eu acho que é muito importante, sobre a questão da carne. Porque hoje em dia há uma grande campanha contra a carne contra a proteína animal, que a carne é inflamatória, que a carne deve-se tirar, que a carne provoca o cancro, que a carne faz todos os males e mais alguns. Quando a carne é o nosso principal produto em termos de densidade nutricional, como é que você pensa disto? Pois então, doutor Ribas, semana passada, semana retrasada, acho que semana retrasada, não sei que dia, semana passada, eu defendi o meu mestrado em ciência animal. Então, hoje eu sou mestre em Animal Science. Por quê? Porque eu fui estudar proteína de origem animal. Um médico estudando proteína, estudando ciência animal, né? Foi isso que eu fui fazer. Por quê? Porque existe realmente isso. Existe essa agenda de anticarne, essa agenda pró-vegan, né? Não é aqui nos Estados Unidos, é no mundo inteiro, É no mundo né? inteiro. É na Europa. Na Europa a gente tem bastante
na verdade, bastante coisa em relação a isso, em relação à produção agropecuária, relação à produção agrícola, enfim, tem muita coisa rolando na Europa. Nos Estados Unidos, a mesma coisa, porque a gente tem uma agenda realmente. E no Brasil, isso está vindo, mas o Brasil tem um agro muito forte. O agro hoje no É a Brasil, base. É a base. é a base. Uma cidade que tem um frigorífico, uma cidade que tem um abatedouro, é uma cidade extremamente rica do ponto de vista econômico. A economia gira muito em torno disso. Então, o Brasil ele tem muita sorte por dois aspectos. O primeiro, por a gente não ter essa agenda ainda tão forte, doutor Ribas. E a segunda, por a gente ter, talvez, não sei, mas talvez, na minha opinião, a carne de maior qualidade no planeta Terra. Hoje, 80% do rebanho do Brasil, brasileiro, mesmo Brahma, mesmo Nelore, mesma raça que for, ele é alimentado a pasto. A gente chama isso de grass feed. Então, ele é alimentado a pasto. Aqui nos Estados Unidos, mais de 95% é alimentado a grãos, que a gente chama de grain feed. Exato. Então, a gente tem uma diferença muito grande na carne. Esse é o primeiro ponto. Mas, foi isso que eu fui estudar. O que que acontece? Isso interfere, isso influencia na qualidade da carne? Isso é uma coisa muito importante. A maioria dos trabalhos, eles são, na verdade, eles não são ensaios clínicos, é muito difícil se fazer um ensaio clínico. São observacionais. Principalmente em relação à alimentação. Então, são ensaios, são trabalhos, são estudos observacionais e que não podem fazer correlação. Então, a gente fala muito sobre isso. E o segundo ponto é diferenciar alguém que come carne processada de alguém que come carne não processada, muitas vezes também é difícil. Por quê? Porque esses estudos eles são baseados assim. Doutor Ribas, quantas vezes o senhor comeu carne na última semana? Aí ele vai dizer 7. Mas que carne? Se ele comer um hambúrguer do McDonald's ou se ele comer um Wagyu, entra tudo no mesmo barco, entra tudo no mesmo contabilizando a mesma coisa. E uma carne do McDonald's e uma carne de Wagyu, vocês vão me desculpar, mas é completamente diferente. Claro. A gente não tem como comparar duas coisas nesse nível. Então, esse é um ponto importante. Quando as pessoas falam em estudos com carne, a gente precisa entender que tipo de carne que está sendo analisada, que está sendo vista. Então, falar que carne vermelha é algo ruim é, no mínimo, ingênuo, para não falar outras coisas. Então, assim, o que a gente tem que entender é que a gente tem uma boa biodisponibilidade de nutrientes na carne vermelha. E eu vou falar de carne vermelha, eu vou falar de carne branca, porque a gente vai falar de proteína de origem animal. Tem uma boa biodisponibilidade. É o alimento com maior densidade nutricional. Então, não só de macronutrientes, mas de micronutrientes e principalmente da coisa mais importante que, na minha opinião, a gente precisa para o cérebro, que é o colesterol. Então, a gente precisa de colesterol e o colesterol ele só está presente no reino animal. Nós não temos colesterol vegetal, pessoal, isso não existe. Isso é história da carochinha, não existe. A gente tem bom colesterol no reino animal. Se a gente está vendo tanto caso de demência, se a gente está vendo tanto caso de brain fog, se a gente está vendo tanto caso de doença neurodegenerativa, uma das causas provavelmente seja essa avulsão que as pessoas têm, aversão à proteína de origem animal. Então, isso é muito importante. Uma outra coisa muito importante que tem na proteína de origem animal é o ômega, que foi até a minha dissertação, o tema da minha dissertação. A presença do ômega 3. A importância do ômega 3, a importância do ômega 6, a importância do ômega 9, a gente saber que a gente necessita de um equilíbrio entre eles e que muitas vezes a gente tem índices muito altos de ômega 6, muito altos em desproporcionalidade com o ômega 3. E nesse balanço, as pessoas dizem, eu estou inflamada e eu não sei o que fazer. Que todo mundo fala de inflamação, né, doutor Ribas? Todo mundo chega falando de inflamação. E talvez a melhor forma de você começar a se desinflamar
é comendo ômega 3 ou suplementando, porque suplementação é muito importante de Sim. ômega 3. Na carne alimentada por pasto, na carne alimentada por grão, a gente tem uma quantidade não tão grande de ômega 3. Sim. No Nós aqui em peixe, Portugal temos aqui o bom peixe, que é uma sardinha, a cavala, por aí, que é grandes fontes de ômega 3. Temos sorte aqui. exatamente. Então, assim, o peixe, na verdade, ele tem um conteúdo maior de ômega 3. Mas a maioria dos peixes ou são peixes marinhos ou são peixes de criação. Sim, Os peixes cativeiro. de criação, eles são alimentados com grãos. A proteína, ela vem quase sempre da soja, o carboidrato vem sempre do grão da soja. Então, a gente tem uma dificuldade nesse aporte de ômega 3 nesses animais. Os animais marinhos, ao passo, que também podem ter uma quantidade maior de ômega 3, eles são mais caros, o acesso é mais difícil, a gente tem uma dificuldade maior em relação a isso, de comer mais frequentemente. Então, na minha opinião, todos os pacientes que não têm contraindicação, como por exemplo uma intolerância histamínica, uma alergia a peixe, enfim, esses pacientes deveriam suplementar ômega 3 todos os dias. Qual a melhor fonte ou a maior fonte de suplementação de ômega 3? O óleo de fígado de bacalhau. Então, As que é vovós é que tinham razão. e que é português, né? O melhor bacalhau é um bacalhau que a gente come aí para cima, principalmente que vem da Noruega ou que venha dos mares mais gelados aí de cima. Então é muito importante que as pessoas entendam que existem formas e formas de suplementação, que hoje existe muita falsificação de ômega 3. O ômega 3 é o suplemento mais falsificado no planeta Terra entre todos os suplementos. Então, a gente tem uma grande quantidade de falsificação. É muito importante que as pessoas tenham, na verdade, não tem como ter certeza, mas que avaliem a procedência desse suplemento, que saibam fazer testes. Um dos testes é colocar na geladeira, ver se ele congela. O óleo de fígado de bacalhau, se você comprar, deixe na geladeira, não deixe fora do como é que chama aí em Portugal? Do frigorífico. Não deixe fora do frigorífico, deixe dentro do seu frigorífico, não deixe o óleo de fígado de bacalhau fora. E se você comprar um ômega, faça o teste do freezer, né? Do congelador, para saber se esse seu ômega congela ou se não congela. Porque ele não deve congelar. Então, se ele congelar, ele não é de boa qualidade. E não deixe muito tempo também, porque ele oxida. Todas as gorduras oxidam. E nem há luz. Então, Nem há luz. Nem exato. apanhando A maioria já vem em frasco muito escuro. muito escuro. Mas assim, tente não deixar muito tempo essa exposição do ômega, porque ele vai oxidar, então ele vai perder as propriedades. E se ele oxidar, ele vai ter um efeito muito mais pró-inflamatório do que anti-inflamatório, que é o que a gente está procurando. Outra situação que penso que as pessoas também erram muito é nas doses que fazem. Geralmente tomam doses muito inferiores àquelas que, na verdade, precisam de fazer. Embora o ômega 3, pelo menos aqui na Europa, é caro. E, portanto, não é de fácil acesso. Mas, na verdade, o bom ômega tem mesmo de ser caro, porque a procedência também é difícil, não é? Por isso que eu falo do óleo de fígado de bacalhau. Porque muitas vezes ele é mais em conta. Ele tem uma concentração que às vezes chega a 4, 5 vezes a concentração da cápsula de ômega, tanto para EPA quanto para DHA. Então, além dele ser mais em conta, ele tem uma concentração maior e, consequentemente, você não vai precisar gastar tanto para poder usar. E também então, assim, podemos usar também o óleo de krill, também, que também é uma boa fonte, não é? Mas Embora também é mais caro. Aqui na Europa não é muito diferente do Brasil, sim. Eu sei que é mais caro o óleo de krill do que é o ômega 3, mas aqui na Europa é mais ou menos o mesmo preço. E que é a opção vegana, na verdade, né? Muitas pessoas utilizam. E uma coisa que eu acho interessante que a gente tem que falar, doutor Ribas, é que assim, ó, essa questão da dose, ela é muito importante, né? Porque assim, se a gente for analisar um paciente que tem uma doença
degenerativa, uma doença neuropsiquiátrica, essas doses elas vão muito, muito, muito além do que se preconiza pela Associação Americana de Cardiologia, ou enfim, que se preconiza habitualmente. Isso é o primeiro ponto. Segundo ponto, para esses pacientes, é muito interessante que a gente mescle o EPA, o DHA e o ALA, que muitas vezes as pessoas esquecem, porque elas acham que o ALA não vai ter a conversão, então eu não vou usar. Então, assim, o óleo de prímula, por exemplo, ele é um ótimo. O óleo de linhaça, ele é uma ótima fonte. Sim. Então, assim, para essas pessoas, então vou deixar essa dica aqui, pessoal. Se você consultou com o médico, foi lá no Dr. Ribas, enfim, não importa. Essas pessoas que têm doenças neuropsiquiátricas, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ansiedade generalizada, depressão, transtorno bipolar, transtornos esquizoafetivos, enfim, para você que tem alguma patologia neuropsiquiátrica ou de neurodegeneração, Alzheimer, demências variadas, demência senil, é muito interessante que para a questão de neurotransmissor, a gente mescle EPA, DHA e não esquecer do ALA, que é o ômega 6, exatamente. Ótimo. E aí também fazer aqui uma questão que é muito frequente nas nossas consultas hoje em dia, que é a questão da distensão abdominal. E que gostava de ouvi-la também sobre esse tema da distensão abdominal e que dicas podemos dar aqui aos nossos ouvintes sobre como prevenir a distensão abdominal e como resolver. Vamos lá. Bom, primeiro assim, ó, o que eu acho muito importante? As pessoas precisam identificar se elas têm ou não distensão abdominal, porque às vezes elas têm tanta gordura abdominal que elas não sabem se elas têm distensão ou não. Não, mas é verdade, porque às vezes eu pergunto, doutor Ribas, eu pergunto assim, e a barriga distende? O que tu comeu? O que tu... Não sei, doutor, olha só. E aí a barriga tá já tá distendida, ou já é distendida, ou já tem tanta gordura que as pessoas não têm essa percepção. Outra coisa é, comem tudo junto. Elas não conseguem perceber, muitas vezes, o que realmente distende, ou que causa mal-estar, ou que causa uma sensação de peso, ou uma sensação de estufamento, ou gases. Tanta gente que arrota, pelo amor do Senhor. Como os pacientes arrotam e eles acham que isso é normal. Eles acham que ter gases por cima ou por baixo, que tá tudo certo. Então, assim, o que a gente tem que entender? Várias coisas. A primeira, comer e distender a barriga não é normal. Comer e dar dor de barriga não é normal. Comer e sentir estufamento não é normal. E comer e arrotar ou ter gases por baixo não é normal. Então, isso é um ponto muito importante. Não é normal. Isso é uma coisa ruim. Por quê? Porque indica que o seu corpo não está conseguindo processar toda aquela comida ou alguns tipos de comida especificamente, e isso está se refletindo lá no que a gente falou no início da live, nas suas bactérias do seu intestino. Por quê? Porque gás é o que as pessoas não conseguem perceber isso. Mas assim, se você vai fazer cerveja é um processo de fermentação. O que é fermentação? Produz gás, deixa lá a cevada, enfim, descansando com bactérias, e isso faz a produção de gás. Isso é o que acontece no seu intestino. É exatamente isso que acontece. Você tem uma produção de gás pelas bactérias que não estão em bom equilíbrio no seu intestino, e esse gás se reproduz pela forma de flatos, de gases por baixo ou de arrotos. Além disso, distensão abdominal. Pode ser por gás? Pode ser por gás. Mas pode ser também por uma dificuldade do seu intestino na motricidade. Então, comeu, o intestino ficou parado e aquilo ali vai distendendo, 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 e a barriga cada vez pior em relação a isso. O que a gente faz? O que a gente primeiro faz? Porque as pessoas querem tomar um remédio para os gases. Deixa-me perguntar se você também vê, que eu tenho assistido agora tanto, tenho apanhado tanto na minha consulta, de saber se também é aí, que é, hoje em dia aqui na Europa é muito frequente também, comer o sushi.
e eu tenho assistido a tanta parasitose que depois dá tanta distensão abdominal. Eu tenho apanhado disso todas as semanas, casos destes. Penso que você também deve apanhar por isso. Pois então, aqui, eu vou lhe falar que aqui nos Estados Unidos não tem tanto, não tem essa febre que tem no Brasil. O Brasil é uma febre, né, do sushi. As pessoas comem e muitas vezes não sabem nem de onde é que está comendo, porque elas querem. O sushi não é barato, o sushi é caro. Aqui nos Estados Unidos também é caro, e na Europa também acredito que seja caro. E as pessoas às vezes escolhem o mais barato, não sabem a procedência, o salmão. Então, assim, o que a gente tem que saber sobre o salmão, por exemplo, e sobre essa questão da parasitose? A maioria do salmão, ou quase 100% do salmão que é consumido no Brasil, eu vou dizer Brasil, o senhor pode falar sobre a Europa. Sim. O salmão E é consumido. igual de cativeiro. Sim. Exato. E pintado. Tem Exato. Até por ser pintado, eu nem fico tão chateada, porque eles usam astaxantina, muitas vezes, que é o pigmento que dá essa cor mais bonita para o salmão. Mas o que é interessante? Saber que a maioria desse salmão que a gente consome no sushi, ele é um salmão de cativeiro. Então, ele não é o salmão lá das salmoneiras do Chile, onde a gente vai ter um salmão de altíssima... Selvagem. Exatamente. Então, assim, ele é um salmão... Mesmo nas salmoneiras, eles já têm o cultivo. Então, e no Brasil a gente tem cultivo também em alguns lugares, mas a maioria é chilena. Bom, o que a gente tem que entender? Que esse salmão, ele tá muito sujeito a parasitas. Muito. Porque ele não tá no habitat natural dele. Ele tá numa água mais quente, ele não tá numa água mais tão fria. Muitas vezes eles utilizam antibióticos para tratar esse tipo de parasita que vai para esse peixe. Muitas vezes essa ração também não é de boa qualidade. E aí você pode colocar para você isso. Se você não come uma coisa de boa qualidade, você está mais sujeito a parasitas, você está mais sujeito a fungos, você está mais sujeito a bactérias, você está mais sujeito a doenças. Para o salmão, que é um animal, não é diferente. Então, ele está consumindo um alimento que não é o próprio dele. Ele está num habitat que não é dele, porque a água não é tão gelada quanto a água que ele está acostumado. Então, os parasitas vão fazer a festa nesse bicho. E aí a gente trata, o pessoal trata, quem cuida de fish farm trata, enfim, mas existe essa possibilidade. Como tem essa onda de comer coisas cruas, sem saber a procedência, muitas vezes o processo de distensão abdominal é exatamente por causa disso. Você comeu algo que não tem boa procedência, e isso vai irritar o seu estômago no primeiro momento. No segundo momento, isso vai se disseminar para o resto do seu intestino e vai provocar um mal-estar, um desconforto, dor, sensação de má digestão, às vezes gases, às vezes arroto, às vezes tudo, que você não sabe nem de onde é que tá vindo. Ah, mas eu só comi peixe. Sim, mas que peixe você comeu? Ah, o arroz já tem toda uma carga glicêmica maior. O arroz do sushi, ele é um arroz diferente. Ele não é o mesmo arroz que a gente está acostumado. Ele não é um arroz indiano, um arroz com uma digestibilidade melhor. Se você vai comer um arroz basmati, por exemplo, ele tem uma digestibilidade muito maior e melhor do que um arroz doce que vem oriental, um arroz de sushi. Então, tudo isso contribui. Se você não consegue digerir, por exemplo, uma casca de pepino, porque eles colocam pepino, eles colocam cream cheese, não sei como é que é aí. É igual, é a mesma coisa. É aquele mundaréu de coisa, enfim, que não é sushi, que é uma ocidentalização desse processo. Então, assim, vem o leite, vem farinha, porque nenhum cream cheese tem farinha junto. Aí você vai comer aquele sushi que não sabe a procedência, aquele arroz mega doce. Então, assim, é um combo para dar errado, na verdade. Ok. Na minha opinião, né? Certo. Já agora, vou também fazer-lhe uma pergunta, também um bocado polémica, que tem a ver também com o leite. Portanto, qual a sua opinião relativamente ao leite? Portanto, Bom. Ai, senhor. O leite. O leite é um problemão, na verdade. Por quê? Hoje a gente não tem um processo natural de produção leiteira.
Infelizmente, a gente não tem. Aquela vaca que tinha lá no interior do Algarve, que dava só o leite para uma família, que era alimentada a pasto o tempo todo, que o bezerrinho ficava do lado dela, para que ele tivesse o leite, que a gente tirasse o leite um pouquinho para a família, um pouquinho para o bezerro, enfim, isso não acontece mais. Hoje é um processo de mecanização completo e total, um processo onde essas vacas ficam acima de 6 horas na ordenhadeira, então não é uma vaca que fica ali 1 hora, 2 na ordenhadeira, elas ficam por horas nas ordenhadeiras. Ordenhadeira, que não sabe, é aquela máquina que tira o leite no úbrio da vaca. Além disso, as vacas não ficam com os bezerros, os bezerros ficam com o sucedâneo, que é uma fórmula específica para esses bezerros, e as vacas ficam estimuladas por protocolos hormonais em manter a produção leiteira por um período maior do que elas deveriam manter. Então, todo esse processo é muito mecânico. Uma vaca recebe um protocolo hormonal terrível. Se você acha que não, ela recebe, feliz ou infelizmente, porque não tem como uma vaca manter um tempão sem um bezerro, sem todo um processo natural, manter leite. E além disso, pense se você tivesse o seu seio numa ordenhadeira. As mulheres que ordenham já passam, e que ordenham por 10, 15 minutos, já passam um sufoco. Imagina uma vaca durante 4, 5, 6 horas com o seio, a ubre, na ordenhadeira. Isso provoca mastites terríveis. Mastite, Estresse. mastite só se trata com antibiótico. Não se trata mastite com passe, com água benta, com bênção. Não se trata com antibiótico, porque é uma infecção da glândula mamária. E, além disso, esse bicho está num processo completamente artificial, num processo completamente fora do padrão natural, que seria amamentar o seu bezerro. Então, e além disso, as vacas, elas têm um aporte nutricional que é o básico. Elas não têm um aporte nutricional super perfeito, super maravilhoso, tanto que quando elas vão ser inseminadas, hoje mais de 50%, 60% das vacas não tem cobertura. O que é não ter cobertura? Elas não conseguem ficar prenhas. Elas têm que ir para a segunda inseminação ou para a cobertura do touro. Porque elas são tão mal nutridas, elas são tão mal alimentadas, que elas não conseguem pegar cria. Isso quem está falando não sou eu, pessoal. Isso quem está falando é a literatura e são os profissionais que trabalham. No Rio Grande do Sul, que é o estado de onde eu vim, é o estado mega produtor leiteiro. E tudo isso acontece há muito tempo. Então, as pessoas acham... E outra coisa, a qualidade desse leite é péssima. E para transportar esse leite precisa ter um teste na boca do tanque. Quando ele está saindo para entrar no caminhão, ele precisa ter um teste, que é o teste de pH. Se esse pH estiver muito ácido, ele não entra no caminhão para ir para o processo de pasteurização do leite. Sim, da fábrica do leite. Para a fábrica do leite. Sim. Então, o que eles fazem? Se esse leite tiver com pH muito, muito ácido, eles colocam bicarbonato para equilibrar esse pH. Por quê? Porque leite com pH muito ácido indica contaminação bacteriana. E esse pH precisa estar num pH normal para ele conseguir ser. Como é que eles falam? Né? Para ir para a fábrica de leite. Eu me fugiu a palavra agora. E o que acontece? Eles colocam bicarbonato nesse leite. Então, é um leite de uma vaca com hormônio, de uma vaca estressada, de uma vaca com antibiótico, de uma vaca mal nutrida e ainda com bicarbonato. Aí as pessoas dizem: ai, eu tenho intolerância a leite. Ai, eu não consigo. Tenho intolerância à lactose. O intestino tá podre, o intestino tá mega destruído. As bordas das células intestinais estão destruídas, porque você destruiu comendo um monte de coisas que você não deveria comer. A digestão da lactose fica na borda dessas velocidades, ou seja, no topo dessas velocidades. Então, você não tem porque você comeu muito grão, você não tem porque você comeu muito glúten, você já não tem uma boa digestão. E você toma um leite de péssima qualidade, a sua digestão fica mais comprometida ainda. E não lhe traz ainda absolutamente nada de nutriente, porque o leite não tem mais nutriente nenhum.
Então, assim, você está colocando um monte de coisa que não deveria, no intestino que não e consegue... também não é importante para o cálcio, que as pessoas dizem que têm que beber leite por causa do cálcio. Pelo amor Também não é de importante. Deus. Essa história do cálcio, assim, ó, se alguém ainda acredita na questão do cálcio do leite, pelo amor de Deus, pessoal, voltem no início do Jogo da Vida. O Jogo da Vida é um jogo que tem no Brasil que a gente fica jogando para aprender a viver. Eu digo, volta no início para começar a aprender de novo. Alimento e cálcio, a gente tem em quase tudo, pessoal. A gente não precisa de leite para isso. Folhas verdes, a gente tem uma infinidade de cálcio. A gente tem uma infinidade de cálcio em outros alimentos que não o leite. Talvez o leite seja hoje um dos que menos tenha cálcio por tudo que acontece durante o processo de produção. É, correto. Muito bem. Outra coisa que eu também gostava de ouvir, que é uma coisa também muito frequente, nós falámos também na outra live, que tem a ver com a SOP e a endometriose, e eu também já vi alguns estudos em que nota-se que a microbiota intestinal dessas mulheres é diferente, com mais Escherichia coli, e portanto é muito importante também a alimentação. E as pessoas, nós continuamos a ver só para a SOP, a endometriose, vamos bloquear hormonalmente e pronto, e as mulheres andam 20 anos, 15 anos a tomar uma pílula e ninguém lhe trata do seu intestino. Correto? Exatamente. Não, as pessoas não têm ideia de quanto o intestino é importante para todas as doenças. Para todas as doenças. Inclusive para as doenças que têm um cunho, que é um cunho de fundo hormonal, mas que, na verdade, o hormônio é uma das partes, né, doutor Ribas? A gente vai Claro, pensar em hormônio, mas a gente tem que pensar como uma das partes desse claro. hormônio. Por quê? Porque é uma mulher extremamente inflamada, é uma mulher com aumento de estresse oxidativo, é uma mulher com muitos traumas, uma mulher com muita dificuldade emocional, na maioria das vezes. É uma mulher que muitas vezes tem deficiências nutricionais, é uma mulher que tem muitas vezes resistência insulínica, tem disfunção de sono, tem dificuldade em dormir. É uma mulher que muitas vezes tem muita dificuldade em fazer exercício físico. É uma mulher muito sedentária. Então, assim, se as pessoas acham que sedentarismo não influencia microbiota intestinal, se as pessoas acham que sono adequado não influencia a microbiota intestinal, se as pessoas acham que a alimentação não influencia a microbiota intestinal, ou excesso de toxinas, então, de plástico, de bisfenol, excesso de glifosato, excesso de tóxicos, como é que chama? Bisfenol A. Protege do sol, protetor solar. Protetor solar. Sim. Então, assim, se as pessoas não conseguem entender isso, elas não conseguem entender que isso está influenciando no intestino. E essas mulheres, elas têm uma dificuldade nessa microbiota, especificamente nessa questão estrogênica, que era o que a gente falou na outra live, na questão da beta-glucuronidase, na questão da detoxificação desses hormônios, na questão do feedback desses hormônios. E muitas vezes o que acontece? Essa mulher ela fica fixa em em destruir esse hormônio, em não ter esse hormônio. Ah, eu tenho predominância estrogênica, então eu vou cortar, eu vou fazer com que não aconteça. Mas as pessoas não entendem que a causa da endometriose, que a causa da SOP, que a causa da doença não é a falta da pílula anticoncepcional. Ninguém nasceu tomando pílula anticoncepcional. Ninguém. Pelo contrário, todo mundo foi gerado sem o uso da pílula anticoncepcional. Então, quando essas mulheres começarem a fazer essas conexões de que você está, na verdade, você está fazendo o quê? Você tem um cano que você tem um buraco. Aí o que você faz? Ao invés de você consertar o buraco, o furo que tem nesse cano, você está fazendo o quê? Você está colocando um band-aid ali. Aquele band-aid até pode ser que segure alguma coisa, não sei. Mas por quanto tempo? Quanto tempo que a gente vai fazer isso? A Sem gente está dúvida. tratando a real necessidade, a real causa dessa mulher. A gente está falando para essa mulher, meu amor, tu Estamos a precisa. tratar as consequências e não as causas. No fundo é isto. Não?
as pessoas precisam falar sobre coisas profundas, muitas vezes, que as pessoas não querem trazer à tona. É uma relação muito ruim com o pai, é uma relação muito ruim com a mãe, é uma relação muito ruim com o esposo, casamentos muito ruins, doutor Ribas. As pessoas têm casamentos muito ruins, tanto para homens quanto para mulheres. As pessoas se sujeitam a relações tóxicas. Essa toxicidade, ela não vem só do ambiente. Ela vem de dentro da sua casa. Ela vem com o seu companheiro, a sua companheira, que é aquela pessoa que faz você passar vergonha na frente dos outros, que chega numa reunião e diz assim: "Nossa, lá tá ele de novo fazendo isso". Isso não é amor, isso não é Não. companheirismo, isso não é casamento, pessoal. Isso aí já acabou o respeito. E as pessoas vivem nesses ciclos, nessas toxicidades eternas, porque elas não querem se separar, porque tem filho, porque tem dinheiro, porque tem o carro, porque tem casa, porque não sei. E isso faz parte do processo de saúde de doença. E as Não pessoas há, não. não, o stress é das piores coisas para a nossa saúde. Não há nada. O cortisol dá cabo de nós, se nós, na verdade, E as não temos pessoas não cuidado. falam sobre isso, doutor Ribas. Ninguém fala sobre casamento, ninguém fala sobre relacionamento, ninguém pergunta como é que tá dentro de casa. É um problema com o filho, é um problema com o irmão, é um problema com a mãe, as pessoas não resolvem. Elas querem o ômega 3, elas querem o magnésio de malato, elas querem o ashwagandha, elas querem o corticoide, elas querem o estrogênio, mas a casa delas está pegando fogo, a Uhum. vida delas é um horror, é uma vida medíocre, e elas continuam nesse ciclo de toxicidade. A toxicidade não é do só do plástico. A toxicidade não é da poluição eletromagnética. A toxicidade não é só da água que você está tomando. A toxicidade não é só do cortisol que você está. É da sua vida que você precisa resolver. As pessoas não resolvem os problemas e elas querem a pílula mágica, elas querem o ashwagandha, elas querem o estrogênio, elas querem o magnésio, elas querem, mas elas não resolvem o que tem que ser resolvido. E enquanto as pessoas mantiverem, e isso prejudica demais o intestino. As pessoas Sim. não têm noção disso. Não O, têm o noção. intestino e o nosso corpo todo, é tudo. Não As, é só o intestino, na verdade. Ela prejudica, é geral. É a nossa cabeça, é o nosso músculos, é tudo. Nosso coração também. quantas Também. pacientes eu tive, doutor Ribas, que vieram constipadas e tinham problemas dessa magnitude e só resolveram quando resolveram os É. problemas de dentro de casa. Por quê? Freud já dizia isso. Freud dizia muito isso. Freud dizia que a gente retém para se proteger, retém para se segurar, para ter garantia. Uhum. Então, o nosso corpo é isso. Claro que a gente tem todo um processo de boa digestão, de sistema simpático parasimpático, muito pouco se fala sobre isso, sobre a questão do sistema simpático parasimpático. Se você tem uma predominância simpatomédica, você vai ter muita dificuldade em ir no banheiro. Muitas vezes É. com diarreia ou muitas vezes com constipação, mas não É. vale eu. Isso é completamente verdade, Gabi, porque assim nós também apanhamos muitos pacientes com obesidade e muitos dos problemas, querem resolver o problema da obesidade com uma pílula também, a mesma situação, mas não resolvem o problema do stress. Eu digo isso todos os dias, só o stress e não dormir bem já engorda. Não precisa de fazer nada para se quer engordar, basta ter muito stress, basta, na verdade, não dormir bem. E as pessoas querem resolver, querem uma pílula para resolver. Eu isso digo muitas vezes aqui nas minhas consultas, dizer, olha, você veio ao sítio errado, se tivesse sido a Fátima, talvez lhe resolvam o problema. Agora aqui comigo, está desgraçada da vida, que eu não lhe vou conseguir resolver isso. Mas sabe, Porque eu tive uma paciente que foi a Fátima. E ela me disse assim, doutora, minha vida mudou, eu tive uma revelação, Deus estava comigo, Nossa Senhora de Fátima, eu sou muito devota de Nossa Senhora de Fátima. E eu falo isso, doutor Ribas, assim, não importa a crença do paciente, não importa o credo do paciente, não importa o que o paciente acredite que seja algo superior. Mas assim, acredite, tenha fé. Pacientes
que têm fé e rezam, por exemplo, tem um estudo muito legal, tem um professor aqui nos Estados Unidos que só estuda sobre fé. E quando você ora, eu falo isso, já falei acho que uma, duas lives. Quando você ora com o seu coração, ora com o seu íntimo e com as suas palavras, não é aquela oração memorizada, Pai Nosso que estás no céu, não. É aquela oração de eu estou agradecendo, eu estou conversando com Deus. O seu fluxo cerebral no córtex pré-frontal, que é a região, uma das mais importantes do nosso cérebro, aumenta em 7%. E aí a pessoa pode dizer, mas é só 7%. Pessoal, 7% para o cérebro é muita coisa. O nosso cérebro, ele utiliza uma infinidade de energia em comparação com o corpo. O nosso cérebro é a coisa mais especializada que a gente tem no nosso corpo. Então, se ele conseguiu perceber isso, que a gente tem esse aumento do fluxo cerebral, quando a gente faz uma oração de cunho íntimo, de foro íntimo, e que você fala essa oração através da sua fala, que poder que tem isso para a grande maioria das pessoas que tem baixa oxigenação cerebral. Há muito estudo a provar a vantagem do pensamento positivo. O pensamento positivo ajuda muito em tudo. Exato. Concordo, já é o tema do pensamento. Nós estamos aqui a terminar a nossa live. Eu tenho medo que o Instagram, isto passou no instantinho, esta hora, tenho medo que o Instagram nos derrube, entretanto, mas eu queria agradecer do fundo do coração, querido, tudo. Eu que lhe vamos agradeço. fazer uma nova. Muito obrigado, então, doutor muito Ribas. obrigado. Foi um prazer conversar com o senhor. Eu vou tentar salvar a live da semana passada. Eu vou tentar salvar esta também, se eu vou conseguir. Eu também salvar esta. Foi um prazer muito grande e havemos de fazer outras para do futuro próximo. Gratidão. Muito obrigado, mais uma vez. Um beijo para o senhor, um beijo para todo mundo aí de Portugal e até a próxima. Também para si, também. Muito obrigado.